Voz do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de terça-feira. Hoje estamos a terça-feira, dia 23 de junho do ano 2026. 23 de junho do ano 2026 e somos gratos, agradecidos ao Senhor por nós poder estar aqui nesta manhã para compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês. Que Deus venha falar conosco nesta manhã, que o Senhor venha ministrar através do seu Santo Espírito nas nossas vidas. Estamos dando nossos bom dia à nossa irmã Maria, que já está ali conosco ali. Que Deus venha abençoá-la poderosamente, sua casa, sua família, que Deus venha derramar da sua graça sobre a sua vida, desde agora e para sempre. Damos também nossos bom dia ao nosso pastor, irmão Vicente Silveira, lá na cidade de Montevidéu, Uruguai. Que Deus venha abençoá-lo poderosamente nesta manhã, meu irmão, que a graça de Deus esteja sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua congregação, sobre cada um dos seus seres queridos neste dia tão especial. Frio aqui na cidade de Cacequi, Janderson Luiz, na cidade de Uruguaiana. Deus abençoe poderosamente tua vida, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha sobre tua vida nesta manhã, sobre tua casa, sobre tua família, sobre
o trabalho ali, colegas de trabalho, que Deus venha abençoar poderosamente a tua estadia também aí na cidade de Uruguaiana. Frio hoje, 4 graus a temperatura aqui na cidade de Cacequi, e estamos começando a Bíblia, o mate e o amanhecer. No dia de ontem nós começamos a nossa semana no Evangelho de João, capítulo número 20, falando sobre a incredulidade de um homem chamado, de um discípulo chamado Tomé. Este homem, este discípulo chamado Tomé, ele não acreditou na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no versículo número 31 do capítulo número 20 do Evangelho de João, pareceria ser que João está encerrando ali o seu Evangelho. Ele está dizendo, mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida através do seu nome. Ele está como aparentemente fechando o livro nesse momento. Ali está então fazendo isto justamente o apóstolo João. Agora, se nós continuamos lendo na palavra de Deus, vamos ver que tem um versículo mais que foi acrescentado, que é um capítulo mais que foi acrescentado ali, que é o capítulo número 21. Bom dia, nossa irmã Maria, também aqui em Cacequi. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, sua casa, seus filhos. Um grande abraço para Juliano, para Igor. Que Deus derrame da sua graça sobre a sua família. Bom dia também a nossa irmã Berna, na cidade de Artigas, Uruguai, junto com a sua filha Valéria. Que Deus venha abençoá-las poderosamente nesta manhã de terça-feira, fria manhã. Segundo os pronósticos que temos estado vendo aí, pareceria ser que amanhã vai ser o dia mais frio do ano. Vamos ver o que vai acontecer. A palavra de Deus, no capítulo número 21 de João, ela começa nos relatando da seguinte maneira. Depois destas coisas, mostrou-se Jesus outra vez a seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e mostrou-se do seguinte modo. O mar de Tiberíades é o mesmo mar de Galileia. Você sabe que o mar de Galileia ele tem um tremendo ensinamento para nós, e nós vamos, não sei se nesta semana ou na outra, vamos compartilhar algo sobre o mar da Galileia. Estava ontem vendo os material aí, estava pesquisando um pouquinho e achei interessante esse tema sobre o mar da Galileia. Mas vamos ao capítulo 21. Então diz que Jesus se apresentou do seguinte modo. Estavam juntos Simão Pedro Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. 7 discípulos ao todo. Eram 7 que estavam ali no mar da Galileia. Os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Vamos ver agora que eles tiveram também em outro episódio semelhante a este. E disse-lhe Simão Pedro, eu vou pescar. E disseram eles, nós também vamos contigo. E eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pescaram nada. Se nós analisamos
os discípulos que eles estavam fazendo ali no Mar da Galileia, onde foi um lugar onde Jesus mais esteve juntamente com eles. Ali naquele mar, ou em realidade é um grande lago, maior de água doce de todo o mundo. Ali Jesus tinha caminhado sobre o mar. Ali já lá em Lucas capítulo 5, tinha acontecido uma pesca milagrosa. Tinham enfrentado tempestades ali naquele lugar também. E ali estavam eles então. Estela Mari, da cidade de Montevidéu, bom dia, minha irmã, que Deus abençoe poderosamente sua vida, que Deus abençoe seu esposo, sua casa, sua família, que a graça do Senhor esteja sobre cada um de vocês, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora Pedro vai convidá-los. Pedro vai tomar a iniciativa de voltar a fazer aquilo que eles faziam antigamente. Estariam tristes? Estariam. Talvez Jesus como que tivesse meio, poderíamos dizer assim, desaparecido. Não estavam encontrando-se mais com ele. Foram para ali, para aquele lugar, talvez para procurar esta oportunidade, para relembrar alguns episódios. Poderia ser até esta a conversa deles. Mas pode também ter surgido ali um pensamento no coração de Pedro. Pode, estou dizendo, pode, uma opinião minha, pessoal. Vamos voltar a pescar. Vamos voltar ao que nós éramos antes, pescadores. Vamos voltar à nossa antiga vida. Cuidado. Cuidado com você ser influenciado por alguém que possa querer tentar ou convidar você a voltar para sua antiga vida. Alguém que possa dizer-lhe que não está adiantando nada. Como está a tua vida na realidade? Como estão funcionando as coisas aí contigo? E talvez você é meio nervoso, talvez, ou meio desiludido com a vida. Rita, bom dia, bom dia! Que Deus abençoe poderosamente a vida de Rita, aqui na cidade de Cacequi. Que Deus venha derramar da sua graça, do seu amor sobre a vida dela. Que Deus venha abençoá-la poderosamente. O certo é que eles voltaram a pescar. Este não era o projeto de Deus para a vida deles. Este não era o chamado de Deus para a vida daqueles 7 homens que estavam ali no Mar da Galileia. Pareceria ser que eles não tinham muito claro aquilo que eles queriam fazer. Pareceria ser que estavam meio confundidos com aquilo que eles queriam alcançar. E muitas vezes passamos por essas situações também. Muitas vezes chega aquele momento de dúvida, de incerteza, de se estamos no lugar certo ou não. Se estamos fazendo a vontade de Deus ou não. Quantas vezes temos nós perguntado isto? Quantas vezes tem acontecido isto nas nossas vidas? De perguntar-nos, por exemplo, o que estamos fazendo aqui neste lugar. Por que estamos nesta cidade e por que não estamos em outra? Ou por que não estamos no Uruguai? Ou por que não estamos na Argentina? Ou por que não estamos em tal outro lugar? E isto acontece muitas vezes. Esses momentos de incerteza. E foi nesse momento, então, que Pedro decide voltar a pescar. Certo é que a palavra de Deus nos diz que não pegaram nada. Lembra da primeira pesca, lá de Lucas capítulo 5? Tampouco pegaram nada.
E eles estavam lavando as suas redes lá em Lucas capítulo 5. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Veja bem, tem momentos da nossa vida que nós não reconhecemos ao nosso Deus. Tem momentos da nossa vida que nós esquecemos quem é o Deus Todo-Poderoso. Tem momentos da nossa vida que nós não reconhecemos aquilo que Deus está fazendo conosco. Tem momentos da nossa vida que nós não reconhecemos o poder de Deus operando. Ou que não reconhecemos que é Deus nos impedindo fazer alguma coisa, ou caminhar por um caminho que não deve ser transitado, e não reconhecemos a presença de Deus em determinados momentos da nossa vida. Mas eles não o reconheceram, não sabiam que era Jesus. Então disse-lhe Jesus: filhos, tendes algum alimento? Tendes algum alimento? E eles responderam-lhe: não. Não tinha. Foi uma palavra, digamos assim, de confronto, de enfrentamento, de provocação, seria a expressão exata desta palavra que Jesus leva para os seus discípulos. A resposta é não. É isso que eles vão dizer, não. Quantas vezes nós falamos também para o Senhor que não? O Senhor está dando oportunidades que nunca antes pareceria ser que existisse na antiguidade. Hoje nós temos os meios de comunicação onde a palavra de Deus está sendo pregada por todo lado e por toda parte. A palavra de Deus está sendo ouvida praticamente em todas as nações do mundo, já seja presencial, online, através das redes sociais, rádio, televisão, enfim, por as diferentes mídias de comunicação que possam existir. E a palavra de Deus está sendo pregada. E as pessoas estão dizendo não para Jesus. Assim como ele perguntou para os discípulos: tens algum alimento? Não. Cortante foi a resposta. Rápida foi a resposta. Não. Quero continuar na vida que estou levando. Não quero chegar até uma igreja. Não quero mudar de vida. Quantos não saem da nossa boca no que se refere a Deus? Eu creio em Deus da minha maneira. Eu creio em Deus, eu sirvo ao Senhor, eu faço isto, eu faço aquilo. E começamos a citar as nossas qualidades, nossas bondades, nossos atributos. Mas esquecemos que a salvação, ela não é pelas obras, mas sim pela a graça de Deus. E estamos dizendo não à graça de Deus no nosso dia a dia. Quando, por exemplo, ligam a rádio e tem uma mensagem que estão pregando ali, desliga, troca de emissora. Se é na televisão, troca de canal. Se é uma live no próprio Facebook nesta manhã, quantos passam dela somente dão uma olhadinha e seguem para cima? Estão dizendo não à palavra de Deus. Estão dizendo não ao encontro real e verdadeiro com o Senhor. E ele lhes disse: lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Lançá-la, portanto. E eles não eram capazes. Então disse-lhe Jesus: filhos,
tendes algum alimento? E eles responderam-lhe não. E eles disse, lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Lançaram-a, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la, por quanto da quantidade de peixes. A quantidade de peixes que eles tinham ali. Aquela quantidade de peixe que eles tinham ali naquele lugar. Isto trouxe uma recordação para eles. Foi a primeira pesca. Lembra da primeira pesca? Que eles estavam lavando suas redes. Lucas capítulo 5. Eles estavam desanimados. Eles obedeceram ao Senhor. Lá Pedro questionou. Disse até que tinham estado toda noite e não tinham pescado nada. E eram pescadores experientes. Agora estão numa nova situação. Uma nova oportunidade que Deus está dando. Na mesma situação, uma nova oportunidade. Talvez você tenha passado por situações adversas durante toda a sua vida. E no transcurso do tempo, no passar do tempo, você esqueceu de Deus. Esqueceu de Deus. Agora você pode dizer de Deus, eu não esqueço nunca. Esqueceu de Deus porque quando você fez aquele propósito com o Senhor e o Senhor abençoou a sua vida, você congregava, você ouvia a palavra de Deus, você louvava, e logo fica parado, não avança. Esqueceu de Deus. Agora ali aquilo vai trazer esta lembrança para eles, a uma nova situação. Estou de novo na mesma situação que estava há um tempo atrás, e Deus me arrancou, e eu fiz um propósito com Deus, eu me reconciliei com Deus, eu falei, quero servir-te, Senhor, mas logo parou novamente. Hoje tem essa oportunidade novamente. Está frente a frente com o Senhor. Frente a frente com o Senhor para poder então, agora sim, poder recomeçar. Uma oportunidade nova que o Senhor está dando. De voltar ao caminho do Senhor. Deus tem um chamado para você. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, este logicamente é João, ele se identifica no seu livro, no seu evangelho, ele escreveu como o discípulo a quem Jesus amava. A quem Jesus amava, disse-lhe a Pedro, é o Senhor. Ele lembrou do Senhor. Quando as redes ficaram cheias de peixe. Quando as redes ficaram cheias de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distante da terra, senão cerca de 200 covados, arrastando a rede com os peixes. Arrastando a rede com os peixes. E aqui vamos parar um pouco. A palavra peixe, que vamos nós deter um pouquinho. A palavra peixe, ela está formada por duas palavras, ou está formada por duas letras. A palavra peixe no hebraico quer dizer dak.
Dak significa peixe. E tem duas letras importantes. Então nós vamos ir entrando nisto porque depois vamos entender o significado dos 153 peixes. Não sei se hoje ou amanhã, mas vamos tentar. Está formado primeiro por a palavra Dalet, que significa porta. Jesus, ele disse que ele é a porta, que ele está à porta e que ele bate, e quem abrir a porta, ele entrará e ceará com ele. É a porta da nossa salvação. É a porta para uma nova vida. É a porta para um novo recomeço. Jesus é a porta, é o caminho, é a verdade, é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então Jesus é a porta. E a outra palavra, a outra letra, perdão, é a letra Gimel. E a letra Gimel significa camelo. E aí vamos nós deter um pouquinho também nessa letra Gimel, a qual significa camelo. O camelo, ele tem pernas longas, não é verdade? Deus deu para o camelo pernas longas, para que ele fique longe do calor do deserto. Bom dia, Almir, pastora Marisete, sua filha, que Deus abençoe sua família nesta manhã, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a paz do Senhor permaneça sobre você. Aquelas pernas longas separam o seu corpo do calor do deserto. É uma separação. Deus deu umas pernas longas para que ele possa estar separado daquele calor do deserto, para estar longe do calor. Agora Deus deu para ele também, não sei se vai me sair bem a palavra, cílios longos. Cílios longos. Sabe para que servem esses cílios? Esses cílios que Deus deu para o camelo, são longos, cobrem os seus olhos. Então ele pode enxergar no meio de uma tempestade de areia. Aquela, quando vem as tempestades, ele vai continuar enxergando, vai continuar vendo, ele vai continuar tendo a mesma visão. Não é interessante isso? Quando vem as tempestades sobre nossas vidas, quando vem as lutas sobre nossas vidas, nós mantemos a mesma visão? Continuamos sendo os mesmos? Ou esquecemos de quem é Deus? Ou falamos não para o Senhor? Quando ele pergunta, tens algum alimento? Não. Não tenho nada. Não tenho nada. Moisés foi um homem que quis dizer que não tinha nada. Ele tinha um cajado na sua mão. E aquilo foi usado por Deus. Davi enfrentou um gigante. O único que ele tinha era uma funda e 5 pedras. E com ele venceu. Sansão matou milhares de filisteus. Uma quinchada fresca de um jumento. E por aí vai indo. O que temos na nossa mão? O que estamos enxergando, melhor dito? Fechamos nossos olhos para não ver a tempestade?
pois Deus nos deu uma nova visão. Uma visão agora que nós podemos enxergar além das dificuldades. Uma visão que nós podemos enxergar além dos problemas. E o camelo, ele caminha no meio da tempestade de areia, porque ele tem cílios longos. Agora, ele tem aquela corcova também, que muitos dizem que ali é onde ele armazena e que guarda a água. Não, ali aquela corcova são gorduras. Gorduras produzem no camelo energia. Ali é onde está o seu combustível. Ali é onde ele guarda a sua energia para poder caminhar dias e dias e dias e dias no deserto. Lembra o profeta Elias? Ele comeu a comida ali que o anjo deu para ele. E quanto ele caminhou depois até chegar ao monte de Deus. Ele estava triste, estava desanimado, queria morrer, porque Jezabel o estava perseguindo. E ali se apresenta um anjo. Prepara um alimento ali para Elias. E logo ele caminha 40 dias e 40 noites até chegar ao monte de Deus. A energia provém de Deus. Espírito Santo de Deus que vem sobre nossas vidas. Espírito Santo de Deus que nos fortalece, que nos ajuda em todo momento da nossa vida. Espírito Santo do Senhor, Ele nos dá absolutamente tudo aquilo que nós necessitamos. Agora, para ter essa energia também nós necessitamos de alimentarmos. O camelo, ele se alimenta, ele bebe sua água e vai acumulando essa energia. É através da nossa consagração, da nossa oração, da nossa comunhão com o Senhor, de nós poder congregar para estar juntos, ouvir a palavra de Deus, orar em unidade. Nós reunir em unidade, eu falei mal a palavra juntos. A palavra de Deus sempre fala que a igreja primitiva ela estava unida. Está unida. Mesmo que algumas tradições digam juntos. Mas ela estava unida. Na oração, no partir do pão, nas orações. Estavam unidos. Aí nós estamos fazendo o quê? Estamos produzindo energia no nosso espírito. Estamos nos preparando para poder enfrentar as dificuldades da vida. Agora, os pés do camelo também são muito especiais. Os pés do camelo, ele tem uma certa proteção por debaixo ali. Não sei bem como dizer, seria como uma sola de sapato, algo assim. Para que o calor da areia do deserto não venha prejudicar. Então ele não sente aquele calor. Nem nos seus pés, nas suas patas, nem tampouco no seu corpo, porque ele está longe daquele calor. Vai ser uma espécie de pés, poderíamos dizer, hidráulicos, os pés do camelo. E ele caminha, isto é o mais interessante de tudo, ele caminha sem fazer barulho. Temos ouvido o testemunho de pessoas que têm estado em seus países ou no próprio Israel, onde tem camelos, e que têm contado que eles não têm ouvido quando o camelo se aproximou deles. Quando enxergam,
o camelo está parado ali juntamente com ele. Porque aquela proteção que ele tem nos seus pés, nas suas patas, não faz barulho. E mais ainda na areia. Isso nos ensina também a nós não fazer barulho com aquilo que Deus nos dá como se fosse nosso. A não fazer barulho com aquilo que Deus já nos deu como se fosse nosso. Sabe, Deus dá estratégias, Deus dá motivação, estratégia, ensinamento, orientação, visão de como fazer determinadas coisas. Mas sempre a glória é do Senhor. A glória é de Deus. Seria melhor dizer, Deus tem me dado uma estratégia. Pela sua misericórdia, Deus me deu uma estratégia para chegar a tal lugar, para fazer tal coisa, para dar tal palavra, para dar tal ensinamento. Deus tem me dado essa estratégia. Seria melhor. Mas não vir com eu tenho uma estratégia. Ei, foi Deus quem te deu. Eu tenho uma palavra. Foi Deus quem te deu a palavra. Somos arrogantes algumas vezes. Somos arrogantes algumas vezes. Algumas vezes somos bastante arrogantes. Pensando que nós sabemos absolutamente tudo. Então, cuidado. Primeiro de tudo, cuidado com os nossos pés. Cuidado com fazer barulho. Mas cuidado também aonde eles estão nos levando. Lembra lá de Efésios capítulo 4, a partir do versículo 10? Calçados os pés com o Evangelho do Senhor. Que nossos pés nos levem a lugares onde possamos falar da palavra do Senhor. Mas, voltando ao peixe, ao daco, ao cacho, o peixe, ele nada, não é verdade? Em qualquer ambiente e não se contamina. Eles nadam no mar, nadam nos rios, nadam nas barragens e por aí vão indo. Nadam em todo lugar. Você sabe que lá em Levítico tem uma certa proibição sobre alguns alimentos. Entre eles, o mais conhecido e o mais famoso é a carne de porco. Mas seria outro tema. Mas falando do peixe, Deus ordena comer o peixe com escamas. Sabe por quê? Porque o peixe com escamas é aquele que nada mais, como poderia, mais ao ras da água. Esther, bom dia, na cidade de Nova Esperança, que Deus abençoe poderosamente sua vida. Não, Esther é em Ribeira, creio, Nova Esperança é no Uruguai. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Se não me engano, é assim, em Ribeira. Em Ribeira, eu acho que é assim. Ao ficar da dúvida. Agora, estava falando do peixe que ele nada em qualquer lugar. E Deus recomenda comer o peixe que tem escamas. Sabe por que o peixe que tem escamas? Porque o peixe que tem escamas, ele anda ao ras da água. Ele não vai para as profundezas. Então ele não se contamina. Agora o peixe, que por aqui chamamos o peixe de couro, vamos falar, pintado,
por exemplo, aqui para falar o nome de um peixe, ele está lá no fundo do rio, alimentando-se dos resíduos que caem no fundo do rio ou do mar. E logicamente que ali está toda sorte de contaminação. Então era por uma questão de saúde que Deus estava proibindo comer o peixe de coco. Agora hoje a contaminação está tão grande que está em cima, no meio, embaixo, em todo lugar, no ar, por todo lugar está a contaminação. Mas contudo, o peixe com escama, ele não se contamina. Ele nada em qualquer lugar e não se contamina. O que quer dizer isto? Que dependendo do ambiente que nós podamos estar, nós podemos contaminar-nos ou não. Podemos nos contaminar ou não. O verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus, ele vai fazer como este peixe. Ele vai andar por qualquer lugar e não vai se contaminar. Nós estamos no mundo. Nós estamos na rua. Nós estamos no mercado. Nós estamos no colégio. Estamos numa fábrica. Cada um no seu lugar de trabalho. Mas não vamos nos contaminar. Estamos rodeados de pessoas. São pecadores. Mas não vamos nos contaminar. Talvez no seu próprio trabalho. No seu próprio trabalho. Sabe que eu trabalhava no Uruguai, em Montevidéu. Não sei se ainda segue existindo isso. Nós parávamos a hora do almoço, fazíamos fogo na rua e ali assávamos coxa ou cozinhávamos alguma coisa para almoçar. E estava permitido, não sei se ainda hoje, que os funcionários poderiam beber meio litro de vinho. Só que aqueles colegas, eles não tinham meio litro de vinho, eles tinham um garrafão de vinho. E ali estávamos nós, junto com eles. Mas o segredo é não contaminar-se. Não contaminar-se por aquilo que eles fazem. Ah, estou no trabalho, aqui ninguém vai me ver. Seja na fábrica, no escritório, onde for, empregados públicos, corrupção. Talvez você pode ser induzido a entrar numa corrupção. Mas você é cristão, você é um filho de Deus, não vai se contaminar. Porque você é como peixe de escama. Não vai se contaminar com aquilo que podem estar lançando contra você. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasa e um peixe, novamente o peixe, posto em cima delas e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes. 153 peixes. Nós íamos deixar para amanhã, mas vamos falar agora. Esses 153 peixes, eles que significam o que simbolizam. Vou pegar aqui uma folha porque não tenho tudo na cabeça. 153. Você sabe que o alfabeto hebraico é diferente do nosso. A primeira letra do alfabeto hebraico é a
letra Aleph. E a letra Aleph, ela tem o valor número 1. Então eles não têm, na escritura hebraica, os números assim como temos nós. Nós escrevemos 1, 2, são as próprias letras que formam o número. Então, 153 peixes forma a palavra hebraica Ani Elohim, ou Elohim, queira chamar. E ela está formada por 3, 5, 7, 9 letras hebraicas, somente para dizer 153. E ela começa com a letra Aleph, que vale 1. Logo temos a letra Nun, que vale 50. Logo temos a letra Yud, que vale 10. Logo, novamente, a letra Dalet, que vale 1. Logo temos a letra Lamet, que vale 30. Logo temos a letra Vav, que vale 6. Logo temos a letra Hei, que vale 5. Novamente temos a letra Yud, que vale 10. E por último, temos a letra Mim, que vale 40. Então, aí, desse número, 153, com todas estas letras, formamos a frase Ani Elohim. Que quer dizer isto? Qual é a tradução dessa palavra hebraica para 153? A tradução é: eu sou Deus. Eu sou Deus. Estava dizendo Jesus para aqueles discípulos através dos 153 peixes. Esse é o significado dos 153 peixes. Jesus se revela como Deus para os seus discípulos. Ani Elohim, eu sou Deus. Vamos orar nesta manhã? Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, eu quero louvar-te, quero adorar-te, quero glorificar-te, ó Deus, porque Tu eres um Deus santo, Tu eres um Deus de poder, Tu eres um Deus de glória, ó Pai. Senhor, e por esta razão, ó Deus, é que eu te louvo, te adoro, te glorifico, te dou, Senhor Deus, todo louvor e toda adoração, Pai. Senhor, Tu eres um Deus de poder e de glória. Senhor, que nesta manhã Tu possas alcançar a cada um dos nossos irmãos, meu Deus. Que Tu venhas abençoá-los, que Tu venhas guardá-los, ó Deus. Aqueles, ó Senhor, que estão já nos seus trabalhos, no colégio, na fábrica, onde estiverem, Senhor, os jovens, os adolescentes que estão, Senhor, também estudando, Pai. Que Tu venhas guardá-los, protegê-los, livrá-los, Senhor eterno, de toda sorte de males. Meu Deus, que Tu possa nos dar sabedoria, Tu possa nos dar entendimento, ó Deus, que nós possamos ser, Senhor eterno, sim, como peixe, estar em qualquer lugar, mas sem contaminar-nos, ó Deus. Sem contaminação alguma com a poluição do mundo, meu Pai. Senhor, que possamos aprender também com o camelo, meu Deus, de não enxergar, Senhor, somente a tempestade, de fechar os nossos olhos ante as tempestades, ó Deus, mas sim enfrentá-las, ó Pai, e continuar em frente, porque eres Tu que nos guia, eres Tu que nos levas, ó Deus. Que possamos aprender também, ó Deus, a não fazer tanto barulho com a nossa própria vida, com aquilo que nós entendemos, compreendemos ou aprendemos, ó Deus, e sim dar-te toda a glória e toda a honra a Ti, Senhor, que somente Tu, ó Deus, eres o único e verdadeiro Deus. Pai eterno, oro, Senhor, por aqueles que têm, Senhor, parado na caminhada, meu Deus. Por aqueles, ó Deus, que estão hoje sem congregar por diferentes razões, meu Pai. Senhor, não venhas abandoná-los. Não venha, Senhor Deus, deixá-los de lado. Meu Pai e meu Deus, vem fortalecer a sua fé. Vem, Senhor Deus, fortalecer as suas vidas, meu Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém e amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Antes de ir embora, quero dizer algo para você.
principalmente lá no Uruguai. Se você não está congregando, por diferentes razões da sua vida, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp ou através do Messenger, aí mesmo no nosso Facebook, você pode entrar em contato conosco. Mas nós temos um grupo no Uruguai, se chama Conexão Uruguai, e toda sexta-feira estamos compartilhando uma palavra juntos com nossos irmãos, estamos compartilhando essa palavra junto com nossos irmãos através do WhatsApp. Então, é algo bem simples, que você pode, eu não estou aqui no Uruguai, não estou congregando, estou frio espiritualmente. Entre em contato conosco e venha participar do grupo Conexão Uruguai. Bom dia, nossa irmã Vani. Que Deus abençoe lá na cidade de Sobral, Ceará. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre sua casa, desde agora e para sempre. Estamos voltando no dia de amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, estaremos aqui novamente com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Deus abençoe suas vidas.